toda vez que é passado um tema, a gente prega em cima do tema, porque a pessoa ora a Deus pedindo um tema, Deus dá o tema para a pessoa, aí chega aqui, a pessoa vai falar de outra coisa que não tem nada a ver. Então quer dizer que a afiação deu errado em algum lugar. Quem orou, Deus deu o tema, e o pregador veio e pregou fora do tema. O fio de alguém estava desligado. Então, eu costumo sempre dizer, óbvio, toda regra existe sua exceção. Aleluia! Mas, se Deus colocou o coração do irmão no tema, nós seremos fiel a Ele. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4. Vocês observam que a voz está um pouco falha. Tomei bastante chá durante esses dias, para até hoje ficar boa, mas eu creio que Jesus nos usará pela sua graça. Amém? Você nos achou o texto? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: e uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois dele o fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seus filhos: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu os teus filhos vivei do resto. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Eu aprendi algo: se o fogo é de Deus, ele não se apaga. Se o fogo é de Deus, ele não se apaga. Glória a Deus. Moisés diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Sou grato a Deus por esta oportunidade. Feliz de estar aqui com os irmãos e conhecer mais uma parte do corpo de Cristo, conhecido como igreja que irá morar no céu. Quero agradecer aos pastores, que Deus abençoe, em nome de Jesus, pastor Odair, por ter coragem de me convidar para pregar. Na cima Jane, Deus abençoe. Eu disse para a irmã Shirley, falou aqui, irmãos, tranquilo, acontece nas melhores famílias, viu? Esse camarão potente. Eu disse para a irmã Shirley hoje pela manhã, tivemos uns cultos juntos, e eu falei para ela que apenas abriria um caminho, que os pregadores bons, melhor, vem depois de mim, irmão. Obrigado. Porque tenho certeza que Deus usará eles poderosamente. Eu falei para ela, toda vez que vai uma banda grande tocar, sempre vem alguém para abrir o show. Eu sou o que vem só para abrir a campanha, mas depois de mim tem gente melhor do que eu. E eu creio que o nome do Senhor será glorificado durante esses dias. Irmãos, todos nós conheceram aqui a minha filha Esther. Sou casado, tenho 4 filhos, nome da minha esposa Juliana. A gente mora ali em Vila Camões, vizinho do Douglas, coisa boa. E viemos de lá, estamos aqui para cultuar com os irmãos e louvar a Deus. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você.
Já podemos aqui sentir a presença do Senhor. Aleluia, Deus. E eu gosto de observar o culto e participar do culto. Quando nós chegamos aqui, a irmã estava lendo o Salmo 118 e diz: louvai ao Senhor, todos, louvai ao Senhor. Veio o grupo de louvor e cantou um louvor dizendo que queria ser queimado, queria ser cheio, dizendo que Deus era fonte de água viva. Também falou do arrebatamento e dizendo que esta geração é a geração do avivamento. Coisa boa é. Nosso irmão daí tomou a frente do trabalho e distribuiu as oportunidades. Nós estamos vendo que o Senhor está falando conosco. E a pergunta que eu te faço é: o teu vaso está emborcado ou está desemborcado? Nós chamamos por azeite, pedimos avivamento. Só que às vezes estamos com o vaso emborcado. A irmã veio aqui e falou assim: Senhor, nós fazemos tão pouco. E eu falei: Jesus, ela falou tudo que eu tinha para falar hoje. E eu quero concluir aquilo que ela falou dentro da sua palavra. Todo mundo tem uma história. Eliseu não aparece aqui do nada. Muito diferente do profeta Elias. O escritor dos Reis vai dizer que o Elias aparece, não cita, não diz pai, mãe, diz apenas a sua aldeia. Só que nós precisamos entender e voltar um pouco. No primeiro livro do Reis, no capítulo de número 19, depois que o Elias desafiou os profetas de Baal e de Azera, tanto no Monte Horebe, no Monte de Deus, Elias profetizou dizendo que não choveria, segundo a palavra. Passa-se 3 anos e meio e não houve chuva. Deus cerrou os céus. Enquanto o povo está com necessidade de água, o Elias está no ribeiro, bebendo água, comendo pão e se alimentando e sendo alimentado por corvos. O Elias entra para a caverna. Elias está num estado triste. Por quê? No monte o Elias era só um, mas um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Eles têm 750 profetas que se alimentam da mesa de Jezabel. E o Elias não come da mesa de Jezabel, mas é alimentado pelo céu. Aí a pergunta é: melhor ser alimentado por Deus no deserto, ou estar sentado na mesa de Jezabel, comendo do bom e do melhor? A Bíblia nos diz que ele desafia os profetas e diz assim: aquele que fizer descer fogo do céu, este é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal e de Azera vão. Começa sendo culto, e eles oram dizendo: Baal envia fogo, Baal envia fogo. Da meio-dia Elias fala: talvez Baal está de férias, foi viajar, está cansado. O Elias tira uma com a cara deles. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando Elias é a vez dele, ele arruma o altar, edifica o altar, joga água, prepara a lenha, corta o boi, coloca o animal, e a oração dele é: Deus, mostra para este povo que tu és Deus ainda em Israel. Mostra para esse povo que ainda tu és Deus em Israel. Os profetas de Baal dançam, se corta, se mutila, faz orgia, coloca coisas estranhas, acende incenso, e o Deus dele não responde. Mas o Elias levanta a mão para o céu, porque falar com Deus não é sobre dançar no culto, não é sobre acender fogo no culto. Falar com Deus, ter intimidade com Deus, é dentro do secreto e no quarto. E Deus responde, porque Deus conhecia Elias quem era, dentro do oculto e do escondido. Oferecemos culto a Baal e achamos que estamos oferecendo a Deus, porque dançamos, porque pulamos, porque gritamos, porque acendemos fumaça, porque colocamos luzes e achamos: Deus está aqui.
aqui, Deus está aqui. Só que muitas das vezes o fogo vem fogo, mas o fogo é estranho. Mas Deus está dizendo: eu vou levantar uma geração ainda que clama pelo altar de verdade. Uma geração ainda que deseja me adorar verdadeiramente. Tem casas e cultos nesta noite, Baal sendo adorado no centro, mas ainda tem um povo de verdade. Aleluia! Aleluia! A Bíblia vai nos dizer que Deus responde com fogo. O homem consome o holocausto, o animal, a pedra, a lenha e a água. Elias vira para o povo se prostra. Elias disse: Deus é verdadeiramente a Deus. Sirva a Deus. Mas se Baal é Deus, se Baal é ele dizendo: vocês precisam decidir o que vocês querem. O pastor aí veio aqui e disse assim: eu estava com ele, mas vi que com ele não estava dando certo, eu fui para macumba. É crente que não sabe aonde fica. Um dia está na igreja, outro dia está na macumba. Um dia serve a Deus, outro dia serve a Satanás. Um dia é crente, outro dia está na roda de samba. Um dia coloca hino adorando a Deus, outro dia coloca a música do mundo. Um dia é crente, outro dia está no forró. Um dia é crente, outro dia está abençoando. Se Deus é Deus, se para Deus, mas se Baal é Deus, vá para Baal. O céu está dizendo: é tu vem com teu fogo estranho aqui e achando que a minha casa é de qualquer jeito. Hoje é noite de levantar altar de verdade. Aleluia! Santo Senhor! Pastor, não pode pregar isso. Então oferecendo culto a Baal, está achando que Deus está recebendo. E o céu está dizendo: se eu sou eu mesmo, então me adore. Aleluia, Jesus. Se eu sou de verdade, me glorifique. Aleluia. Eu vai arder no altar e não vai se apagar. A Bíblia nos diz que o Elias fala que o povo é de Deus. E o que acontece? O Elias acha que o povo vai se voltar para Deus. Só que no outro dia, os mesmos que se prostraram adorando, se no deserto não fique paz, ela vai na boca aqui mesmo, no antigo. Os mesmos que adoraram em frente ao fogo, estão de novo servindo na mesa de Jezabel. Perceba, se o fogo é de Deus, permanece. Aleluia. Se o fogo é de Deus, permanece. Aleluia. Se o fogo é de Deus, permanece. Aleluia. Porque os que se prostraram perante a manifestação do fogo, no outro dia estava de novo na casa de Jezabel. É a nossa geração que um dia pede avivamento, no outro dia está de novo na mesa de Jezabel. É a nossa geração que fala em línguas, que sapateia, mas no outro dia está na mesa de Jezabel. Mas o céu está dizendo: eu vou levantar vasos cheios da minha presença, que não se contaminará. Chegou a hora, e a hora é agora. É quando eu levantarei verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vou dizer, Jesus, chega de uma igreja que adora só no culto do fogo, que só vem na hora do fogo, mas depois que sai, volta de novo para o lugar da casa de Jezabel. O céu está dizendo: o fogo vai permanecer. Eu vou levantar vaso de verdade para andar com retidão na minha presença. A pergunta é: você que está disponível? Você está disponível? Você está disponível? Tem um culto como esse no domingo da glória, roda, pula, sapateia, gira no manto, mas quando chega amanhã, esquece do Deus do fogo e está de novo na mesa de Jezabel. O céu está dizendo para mim e para você: eu vou te levantar como vaso, mas vai ser de verdade. Ah, pastor, achei que ia ser doce, hoje vai ser doce. A
Bíblia nos diz, Elias tem uma decepção tão grande, que o Elias senta debaixo do pé de zimbro e diz: Senhor, me mata, não sou melhor do que meus pais. Por que o Senhor não me mata? Porque no culto do fogo todo mundo adorou. Acabou o culto do fogo, todo mundo foi embora. É igual o congresso. Congresso todo mundo compra uniforme, compra farda, vem, é lindo. Acabou o congresso, parece que some o povo da igreja. Desse jeito, Jesus. É o culto do fogo, o culto da língua estranha, coisa linda. Eu quero ver você amanhã aqui, irmão do fogo. Eu quero ver você no círculo de oração, no lugar da palavra, no lugar da oração. Aí, meu veio aqui, fomos resgatados e fazemos tão pouco. É porque nos beneficiamos do culto do fogo. Mas na hora, no dia a dia, a gente abandona, vira as costas. A Bíblia vai nos dizer que Elias está tão decepcionado que ele entra dentro da caverna e ele está dizendo: Deus, todo mundo te abandonou e me abandonaram, Deus. Deus, no dia que o fogo desceu, todo mundo deu glória, mas acabou no outro dia, só ficou eu, Jesus. Só ficou eu, e cadê o povo? O povo se prostraram de novo. Elias fala com Deus, Deus fala com Elias. Só que eis uma questão: veio o terremoto, não era Deus. Veio o fogo, também não era Deus. Deus veio numa brisa tranquila, calma, e diz: Elias, o que você faz aí, rapaz? Bom, vamos pensar aqui comigo. Deixa eu ver a hora aqui. Se a hora que você rocha comigo é estranho. Meu Deus, a hora foi embora. Estou na introdução. Senhor, nós estávamos no culto do Pentecoste, culto da vitória. É um trabalho que começa, diz o pastor, vem e fala assim: não, vem todo mundo. Primeiro culto vai todo mundo. Segundo culto acabou o povo. Aí irmão veio aqui e falou: o pastor vem, doutrina a gente se chateia e vai embora, culto do fogo. E quando estamos aplaudindo, a gente se alegra. Mas quando alguém nos repreende, a gente diz: não vou mais naquela igreja, não serve para mim. Servia no culto do fogo, no culto da repreensão não serve mais. Irmão, errou, não canto mais. Irmão, limpou o banheiro errado, não limpo mais. Irmão, chegou atrasado, eu não venho mais nesta igreja. Quer dizer que no culto do fogo você vinha, marchava e mirava. Só que com Deus não é assim. Deus trabalha no vaso para depois usar o vaso. Deus primeiro quebra e faz de novo, depois ele enche o vaso. Há um processo de quebrantamento, mas há um processo também do óleo descer no vaso. Só que a nossa geração não tem paciência. Nós não temos paciência. Queremos ser usados sem antes estar preparado. Mas há uma preparação diante de Deus. Deus disse assim: ô Elias, sai da caverna, rapaz, porque ainda 7.000 que não se dobraram. Ah, Jesus, eu amo isso. Aos que estão lá, gostam do movimento de aparecer, ama o microfone, ama aparecer na live, adora ver o nome e status. Mas ainda alguns escondidos que não abandonaram o lugar da verdadeira adoração. Não é sobre aparecer, é sobre ser vaso. Não é sobre ter nome, é sobre ser vaso. Deus, aleluia, Senhor. Se não falar meu nome, eu não faço mais. Os discípulos também tinham esse problema. Jesus envia eles de 2 em 2. Eles chegam e dizem: Senhor, em teu nome nós curamos, expulsamos demônios, profetizamos, Jesus, alegre estamos.
Jesus diz: parabéns para vocês, mas não fique alegre apenas com isso. Fique alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Porque tudo isso é passageiro, mas coisa boa é ser vaso na mão do Senhor. Só que a ordem Elias tem 7.000, mas detalhe, você vai lá e unge Jeú a rei. Só que também você vai ungir Eliseu no teu lugar. Quando, Senhor, hoje o Elias desce do monte, o primeiro lugar que ele vai é na casa do Eliseu. Chegando lá, a Bíblia diz que o Eliseu está no campo, e o nome do campo é Campo das Danças, Campo da Alegria, Campo da Gratidão. A Bíblia diz que o Elias chegou: Eliseu, vem e segue-me. O texto vai dizer que o Eliseu tinha 2 bois e 12 jumentas e pairava a terra dos seus pais. A Bíblia diz que o Elias não senta, não conversa, diz ao Eliseu: vamos. O Eliseu abandona tudo, não pensa 2 vezes. Eu vou apertar o negócio aqui. Como assim, pastor? O Eliseu corre e diz: Elias, eu vou. Só que primeiro deixa eu ir até o meu pai, a minha mãe, e me despedir dele. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 31 adiante. O Eliseu chega: pai, mãe, eu estou indo para onde? Com Elias. Fazer o que? Você servo dele. Como assim agora? E detalhe, vou matar os 2 bois, você vira os servos. E a partir de hoje eu não trabalho mais com campo. Você vê agora Elias. Ah, pastor, por que você está dizendo isso? Servir a Jesus não tem plano B. Não é uma aposta. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. O Eliseu vivia dos bois e da terra. Alguns historiadores que vai mais profundo diz que Elias matou os bois e queimou os campos. O Eliseu tinha tanta certeza, convicção no seu chamado, que ele diz: eu vou, mas não volto mais. Eu estou indo, mas não volto mais. Eu só tenho o direito de ir e não voltar para trás. A pergunta é: estás em cima do muro por quê? Estás indeciso por quê? Hoje é noite de tomar uma decisão e dizer: Deus, eu quero te servir verdadeiramente e não olhar para trás. Servir Jesus não é dizer: hoje eu quero, amanhã não quero. Pessoas que regressam hoje com o pensamento de voltar para trás. Guarda as roupas do mundo e diz: vou lá, vou ver se de repente, se eu voltar, o shortinho está guardado, as mini blusas está guardada, os adornos do mundo está aqui guardado. Eu vou, mas se der errado, os meus CDs do mundo está aqui. O céu está dizendo: não tem plano B. Ou me serve de verdade, ou então não me serve. Sabe o que falta no nosso meio? Pessoas que têm este temor que Eliseu teve. Ele disse: Senhor, para te servir, então eu não vou voltar mais. Eu vou matar os meus bois e vou seguir ao Senhor. Você tem matado o teu pecado de origem. Você tem matado aquilo que tem te afastado do Senhor e seguido a Ele verdadeiramente. Servimos a Deus hoje com o pensamento de voltar amanhã. Ingressamos no ministério hoje pensando em voltar para trás amanhã. Mas Eliseu diz: não, aqui não, amigo. Aqui é andar com Ele. Porque como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Servir a Jesus é não olhar para trás. Servir a Jesus é dizer: agora eu quero viver para Ele, com Ele e para Ele. Quer ser cheio, mas ainda com a cabeça nas coisas do mundo. Quer ser cheio, mas ainda não se decidiu servir ao Senhor verdadeiramente. Vira e
mexe arma a tenda no mundo. Vira e mexe está com o pensamento no passado. Só que o céu está dizendo: é noite de matar aquilo que você era no mundo e viver agora para Cristo e em Cristo. Eliseu mata os bois, serve o pai, serve os amigos, serve Elias e diz: Elias, agora vamos. Capítulo 1 de segundo livro dos Reis. O Elias vai colocar Eliseu como sucessor. No capítulo de número 2 a ordem é: Eliseu, se tu pegar a capa, tu receberás unção dobrada do meu Espírito Santo. Agora, como que um homem vai assumir o ministério de Deus com confiança, sendo que ele deixou os bois vivos ainda? Se der errado, você não entendeu, eu vou explicar isso aqui para você. A partir do momento que ele mata os bois, ele está dizendo: não tem volta, não dá para retroceder, não dá para voltar para trás. Jesus vem e diz a Paulo dizendo em Romanos: aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que prostituía não prostitui mais, o que fazia as coisas ilícitas não faz mais. Nós vemos homem hoje que divide uma vida dupla, quer ser crente, mas quer viver no mundo. É o pensamento de: se der errado lá, eu fico aqui. Mas o céu está dizendo: ou é comigo ou não é comigo, ou é para mim ou não é meu, porque aqueles que são meus. Deus não aceita nada dividido. Ou é dele ou não é dele, ou é com ele ou é contra ele. Jesus disse: a quem não é comigo, aquele que não ajunta, espalha. A pergunta é: você matou quem você era lá e está vivendo só para Jesus hoje? Não existe plano B. Ou entrega a tua vida a ele e serve de verdade, ou senão vai dar errado lá na frente. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 2: vem um cavalo de fogo, separa o Elias do Eliseu. Em mesmo instante vem um redemoinho, vai levando o Elias até o céu. O Elias solta a capa, o Eliseu se esforça para pegar a capa. Quando ele pega a capa, a unção dobrada vem sobre ele. Agora, como que a unção vai vir sobre ele, se ele está com um plano B na cabeça? Eu não vou falar para você de providência, vou te falar de chamada hoje. Vou te falar de chamada. A Bíblia nos diz que ele pega a capa. O Elias subiu ao céu, o Eliseu pega, chega na beira do rio Jordão, porque para atravessar em seco. O Elias pegou a capa, dobrou, tocou no Jordão, o Jordão se abriu e eles passaram em seco. Só que chegou a hora do Eliseu voltar, porque do outro lado ficou os homens. O Eliseu diz: vamos ver se esse negócio é mesmo, se Deus é comigo mesmo, ver se essa unção de Elias está comigo mesmo. Ele dobra o manto, toca nas águas e espera. Ele diz: rapaz, será que deu errado? Será que Elias me enganou? Será que Deus não é comigo? De repente o rio começa a se abrir. Aleluia! Era Deus dizendo: calma, Eliseu, eu estou contigo, rapaz. Estou com você, homem. Você não entregou a tua vida em vão, você não desistiu tudo em vão, você não deu a tua vida em vão a mim, não. Estou contigo, rapaz. Eu não te abandonei, não. Passa no mar seco. A Bíblia diz que o mar passa, o mar se abre, o Eliseu passa em terra seca. Os que estão do outro lado se prostram e dizem: verdadeiramente o Deus de Elias agora é com Eliseu. Verdadeiramente a unção está sobre ele. Aleluia, Jesus. Vamos colocar a prova. A Bíblia diz que há um dia que Eliseu salva 3 reinos. No capítulo de número 4, o Eliseu está com o seu ministério.
De repente chega uma mulher, bate na porta do profeta e diz: ô Eliseu, o meu marido era o teu servo, só que meu marido morreu e nós estamos passando necessidade lá em casa, rapaz. Aleluia. Meu marido dedicou a vida ao ministério. Porventura é justo nós estamos nessa necessidade? E quem disse que ministério vai dar tudo certo? Aonde está escrito que servir a Ele vai ficar e vai ter riquezas? E quem disse que fazer a obra vai ser só bênção? Se te falaram, mentiram. Tem dia que vai ter necessidade, tem dia que vai ter luta, tem dia que vai ter fogo, vai ter necessidade, mas nunca faltará azeite na botija. Nunca faltará azeite na botija. Pode faltar o vaso, mas o azeite não. Olha a prova chegando diante do homem de Deus. Alguém vai dizer que este homem é Obadias, segundo a história dos Hebreus, escrito por um historiador. Eu não acredito nisso, é minha opinião, porque a Bíblia não diz que este homem, esta mulher é esposa de Obadias. Mas quem quiser acreditar, o problema é deles. O que a Bíblia não diz, eu não digo. Eu digo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tinha uma mulher, e essa mulher tinha 2 filhos, e esse homem, o marido dela, era servo do Eliseu. Chega um dia que este homem morre, e eles estão em necessidade. Esta mulher procura o profeta, porque alguém batendo na porta dela, cobrando aquilo que deve, e dizendo: se você não me pagar, vou levar teus filhos para trabalhar para mim. Que mãe em sã consciência aceitaria os seus filhos trabalhando para pessoas para pagar a dívida que não são delas? Você entende o tamanho do amor de Jesus? Pagar uma dívida que Ele nunca fez, apenas por amor. Raciocine o tamanho do amor de Jesus por nós. Você daria o seu filho por amor a alguém que está aqui? Não. Mas Jesus deu o seu filho por amor não só a nós que estamos aqui, mas a todo mundo, a todos os povos, línguas, raças, nações. O Senhor deu a sua vida para pagar uma dívida que não era dele. E nós não fazemos nada como gratidão por este benefício que nos foi dado. Sabe qual é o segredo? Chegou a hora dos vasos sair do escondido. Chegou a hora da igreja se posicionar como igreja, se colocar de pé. Chegou a hora da igreja sair de trás dos campos e voltar a servir como deve ser servido. Aquela mulher tem alguém batendo na sua porta, cobrando uma dívida. Ela vai até o profeta e o profeta diz assim: mulher, o que você tem em casa? Ela diz: eu tenho uma pequena botija de azeite, aproximadamente desse tamanho. É muito azeite? Deus não quer derramar muito, Deus quer derramar o suficiente. Aleluia! A nossa geração transborda, mas transborda para nada. A nossa geração tem azeite, mas para mostrar quem prega mais, quem louva mais,
quem conhece mais, quem fala mais em grego, hebraico. Eu acho lindo isso. Só que enquanto isso, vidas estão perecendo, enquanto os vasos se debatem um contra o outro dentro de casa, enquanto o outro exala o seu azeite caro, enquanto há vidas precisando de alguém que alcance ela. A pergunta é: vaso, vai deixar eu te encher quando? E te usar quando? Vai deixar eu te levantar quando? E te usar quando? Ele diz: então pega vasos, mulher, não poucos, mas muitos. Entra no teu quarto e começa a orar. Quando você orar e chegar aos vasos, tu pega a tua pequena botija e começa a derramar sobre os vasos. Se era vaso grande ou pequeno, eu não sei. Eu sei de uma coisa, que enquanto tinha vaso, o azeite não acabava. Ela pegava um vaso desse tamanho, era mente de pregador, irmão. Vamos lá, usar a mente fértil de um pregador. E tem uns pregadores que têm uma mente tão fértil, eu acho lindo isso. Imagine que é um vaso desse tamanho, o pequeno enchendo o maior. Ele enche e diz: acabou este, vamos encher o menor agora. Ele enche o menor e ele vem: não, tem um médio agora, vamos encher. E ele vai enchendo e enche o vaso, e manda vaso, e traz vaso. Aí ele vai enchendo, vai enchendo. Aí alguém está dizendo: rapaz, esse azeite não acaba. Se fosse do homem, acabava. Se fosse da terra, acabava. Quem é chamado e levantado por homens vai daqui e ali, mas quem levanta é Deus. E quando é Deus que levanta, o azeite não acaba. O azeite não acaba. O azeite não acaba. Deus está querendo levantar uma geração para encher da presença. Para encher da presença. É você? Será que sou eu? Será que é você, pastor? Mas eu sou vaso pequeno. Ele tem azeite para vaso pequeno. Ele tem azeite para vaso grande. Ele tem azeite para quem quer ser cheio. De botar o vaso, varão. Você não veio para cá para aparecer, para esquentar banco. Você veio aqui para ser cheio. Para ser cheio. Para ser cheio. Para usar lá fora. Para usar lá fora. Nos encher nesta noite. Agora encher para quê, pastor? Eu sou pastor de igreja. E quantas das vezes nós entramos no quarto e dizemos: Senhor, envia vasos. Senhor, envia vasos. Senhor, envia vasos, envia vasos, envia vasos. Aí vem a gente entra agora mais, Jesus. Agora está indo, entra a irmã Maria. Entra a irmã Maria, está na segunda, está na quarta, está na sexta. Aí daqui a pouco a irmã Maria se enche, estufa o peito e vai embora. Deus levanta o irmão Pedro. Eita, Jesus, o irmão Pedro é crente. Meu Deus, ora, jejua, sobe o monte. Você encheu demais, esqueceu de matar os bois lá atrás. Vai embora. Se levanta a irmã Joaquim. Eita, agora os jovens vai. Irmão Joaquim não aguentou a prova, vai embora. Enquanto isso a mulher está no quarto. Jesus derrama o azeite. Aleluia. Envia vasos. Envia vasos, Jesus. A nossa geração se enche para mostrar para o outro vaso que é cheio. Porque como disse Paulo em 1 Coríntios, na igreja há vaso de honra, como há vaso de desonra. Há vaso de ouro, os pomposos, os intocáveis, os doutores, o que acha que é o dono da igreja, é rico, porque tem um carro bom, anda em tudo. Jesus diz: não tem um negócio com você. Deus de cobre, não, a minha família aqui é a maior, quem manda na igreja sou eu. Jesus não tem negócio com você. Deus de madeira, que até vai, mas viu a chuva, acabou. Mas ele diz: tem um vaso de barro.
E esse é os de honra. Por que é o de honra? Porque quando o vaso de barro quer se sentir demais, ele diz: vem cá, rapaz, deixa eu te quebrar aqui um pouquinho, para você entender que você é barro. E o que está, meu Deus, eu sinto Jesus aqui. Quem manda em você sou eu. E se eu tiver secretário quando te encher, eu encho. Amando rébria, calaçai ou derrébria. Quem entendeu quando é vaso não estufa o peito, porque ele sabe de onde ele saiu e quem o quebrou ele. Aleluia, meu Deus. O Senhor está dizendo: mas eu ouvirei. Eu ouvirei. Eu ouvirei a oração. Eu ouvirei a oração. E levantarei vasos. Não com nome, nem de renome, mas escolherei entre as praças, entre os becos, entre as vielas, aonde ninguém dá nada. É você que Deus vai te encher e vai te usar. O céu me trouxe aqui para te dizer. E a irmã falou: Senhor, nós fazemos tão pouco, levanta nós. O Senhor está dizendo: eu escutei a oração da minha igreja e eu vou levantar vasos escondidos no culto, aonde ninguém sabe, aonde ninguém vê. Eu vou encher, vou encher, vou encher, vou encher da minha presença. Eu não tenho dificuldade de escutar ninguém, porque quem é vaso, quem usa é Ele. Deus é lindo. Ele pega os grandes e coloca como pequeno. Pega os pequenos e coloca no lugar dos grandes. É Ele que tira onde está escondido e põe em evidência. Pastor, aquele texto fala de providência. Concordo. Na linha exegética, concordo. Só que o Senhor gritou em meu coração: a igreja atual precisa de uma providência de vasos, homens e mulheres de Deus, que queira ser cheio e usado na minha presença. E a pergunta é: você quer? Coloque-se de pé, por gentileza. Aleluia. Pastor, ninguém vai você. Ninguém quer, queira você. Ninguém está disposto, vai você. Ninguém ora você. E ninguém quer ir, o céu conta com você. Há uma providência de Deus. Ele está dizendo: eu estou levantando vasos, eu estou tirando de trás da malhada, do escondendo, e eu vou usar. Não se estranhe, meu Deus. Amando, rebe, cara, sai. Há uma graça do céu descendo aqui. Eu vou encher. Se eu não sei pregar, eu vou encher. Há uma graça do céu aqui. Espírito Santo de Deus. Deus, que estava no quarto daquela viúva, enchendo aqueles vasos, está aqui hoje. É o mesmo. Ele não mudou. Ele ainda continua enchendo. Como dizia o pastor, nós vemos no carro conversando e dizendo: não vemos milagres, não vemos prodígios. O que acabou foi o azeite? Não. Acabaram-se os vasos. O Senhor ainda continua o mesmo. Pastor, me mostra na Bíblia, te mostro. A Bíblia diz que havia homens reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos eles
foram batizados com o Espírito Santo. E no meio deles tinha a língua repartida como fosse de fogo. Era o Deus do quarto, do azeite, manifestando no meio da igreja. E é o mesmo Deus que está aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Simbolicamente falando, o vaso somos nós. O azeite é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E a pessoa orando, pedindo providência, são os líderes da igreja. Glória, Senhor. Porque há muitos que dizem ser dele, estão no meio de nós, mas não são nossos. Anda como a gente anda, mas não são nossos. Fala como a gente fala, mas não são nossos. Prega como a gente prega, mas não são nossos. E quem são eles? O que Paulo disse a Timóteo: presunçosos, orgulhosos, amante de si mesmo, soberbo, mais dá deleite das coisas do mundo, mas do que as coisas de Deus. Mas como disse o Senhor em João capítulo 4, eu levantarei verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. O céu está nos impulsionando a dizer nesta noite: eu ainda encho o vaso, eu ainda levanto o vaso, eu ainda dou graça ao vaso. E a pergunta é: você quer? Você quer, você quer, você quer? O céu ainda enche, o céu ainda envia. Nós vamos orar nesta noite. Com o pedido do nosso pastor Daí, a nossa irmã Esté vai louvar o tu e ao Senhor. Enquanto isso nós oramos. Nós oramos. Oramos para que, Senhor, me enche de novo. Senhor, me enche de novo. Senhor, eu estou emborcado, estou só o caco. Ele faz de novo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. O Senhor está dizendo: eu vou encher vasos, não para ter nome, mas para ir para a rua, para ir para a praça, para ir para casa, para ir para os lugares aonde ninguém quer ir. Porque para encher vaso e para colocar em cima de altares que todo mundo conheça, está cheio. Eu conheço centenas de pregadores, centenas, que se convidasse para vir aqui, não viria. Eu conheço centenas de homens que se dizem de Deus, se chamasse para vir aqui, não viria. Mas eu conheço vasos de Deus ainda, que não mede distância, que não mede ambiente, que não mede lugar. Não, pode ter 10, nós vamos. Pode ter 15, nós vamos. Tendo oferta ou não tendo oferta, nós vamos. Ainda vasos do céu que pregue a palavra do Senhor. É por isso que o céu está dizendo: eu quero levantar vasos nesta casa para fazer a minha vontade. A pergunta é: vai se esconder até quando? Vai ficar com o vaso virado até quando? Vai fazer de conta que não é com você até quando? A tua casa está indo e você está dizendo: eu não, Senhor, envia outro. E o Senhor está dizendo: é você. É você. Não, Senhor, mas lá precisa pregar e ver alguém lá. O Senhor está dizendo: e você está fazendo o quê? Senhor, eu envio um pastor aqui na minha casa. O Senhor está dizendo: e um vaso de casa? Você não pode fazer nada. Você não pode orar. Chegou a hora da igreja se posicionar como um vaso e esperar a presença do Senhor encher. Só que não tenha medo de gastar esta unção lá fora. Por quê, pastor? Porque o azeite não acaba. Sabe por que eu não tenho medo de pregar a palavra? Porque o Deus da palavra ainda é o mesmo. Se eu pregar esta palavra hoje e Ele me quiser usar amanhã, Ele usa de novo. A essência não está em mim, está nele. O óleo não é meu,
é dele. Sou apenas vaso. Quem faz é ele. Quem opera é ele. Há vasos aqui que está no processo de quebrantamento. E o céu está dizendo: eu estou quebrando, mas depois eu vou fazer de novo. E eu vou encher da minha presença. Há pessoas aqui que o céu está dizendo: eu já te enchi. Por que você não está indo? E tem pessoas que estão dizendo aqui: Senhor, me enche, me enche, me enche. E o céu está dizendo: eu tenho unção para te dar hoje. Eu tenho óleo para te dar hoje. Eu tenho óleo para te encher hoje, para usar você na escola. O Senhor me falou isso. Diga para os meus jovens que eu vou usar ele na sala de aula, que eu vou usar ele no intervalo, e ele alcançarão vidas. E a alma está dizendo: Senhor, me enche, eu quero fazer a diferença, eu quero ser a diferença. E o Senhor está dizendo: eu estou te enchendo hoje. Recebe graça, recebe unção, recebe poder. Ore comigo. Senhor Deus e nosso Pai, Jesus, aqui está, ó Deus, a tua igreja, o teu povo, os teus servos. Senhor, derrama da tua graça hoje, derrama da tua presença hoje. Senhor, nos quebra e faz de novo se for necessário, nos muda se for necessário, quebra se for necessário. Pai, mas é uma igreja que clama: levanta vasos, capacita vasos. Enche de novo, enche de novo, enche de novo a tua igreja, enche de novo o teu povo com a tua graça, Senhor, com a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.